partir de agora, a Rádio Vinícola apresenta História Viva. Prezado ouvinte da Vinícola, aceitem o nosso bom dia. Ao microfone, Domingos Antônio Biasoli Salles. Nos dias especiais, nós costumamos vir ao vivo fazer a apresentação não só de História Viva ou do jornalismo da emissora. E hoje é um dia que marca a gente. São 4 anos sem o meu pai, o José Vicente Salles. E nós lembramos que no dia 12, nós tivemos uma primeira parte de uma entrevista do programa que meu pai, numa participação na Sociedade Rádio Tambaú Limitada, que ele fez no dia 24 de novembro de 2007, comemorando naquela época o aniversário da Rádio Tambaú, que teve início suas atividades no dia 22 de novembro de 52. Então nós tivemos a oportunidade de falar bastante sobre rádio, sobre início de rádio. Naquele programa ele teve uma participação com uma entrevista com o repórter da Rádio Tambaú, o Francisco Sartori, conhecido lá em Tambaú como Fiquinho, que é uma das pessoas que tem lutado muito por tornar o Padre Donizete nesta fase dele para a luta, para que ele venha a ser declarado santo. E hoje, por coincidência, nós vamos iniciar essa entrevista do meu pai, ele falando um pouco sobre o Padre Donizete, sobre o convívio que ele teve com o Padre Donizete Tavares de Lima. E eu vou lembrar algumas coisas rápidas, antes de começar com o meu pai, que marcaram a minha presença, a minha vida com ele, relativas ao Padre Donizete Tavares de Lima. Antes disso, vou lembrar uma coisa muito interessante. Eu gosto de fazer muitas pesquisas pela internet, em livros, em tudo que eu tenho acesso. E a Rádio Tambaú, iniciada em 52, foi uma fase em que, se você pegar assim, a área que vai de Campinas até Ribeirão Preto, ali pela Anhanguera, só tinha uma rádio mais próxima que estava no ar, que era a AM de Mococa. A de Tambaú, então, foi praticamente uma precursora, né, nessa questão de radiodifusão. E Tambaú foi precursora, não foi só nisso. Nas nossas pesquisas, só para lembrar um pouquinho para vocês, assim como nós temos uma disputa com relação ao inventor do avião, os americanos dizem que são os irmãos Wright, o brasileiro diz que é Alberto Santos Dumont, né? E em rádio também existe uma disputa muito grande a esse respeito. Em rádio, os brasileiros estão lutando para que um padre, o padre Landel de Moura, quem estuda jornalismo, quem está nas faculdades, na área de comunicação, marketing, jornalismo, o pessoal defende a tese de que ele seja o precursor nessa área de radiodifusão. E, por coincidência, nas minhas pesquisas, uma coisa interessante. Se você pegar a Wikipédia e lança o nome do padre Landel de Moura, diz que no início do século XX, lá mais ou menos em 1906, o padre Landel de Moura foi padre também lá em Tambaú. Então Tambaú também realmente foi precursora nessa área tudo, né? Então, são curiosidades, mas que é interessante, a gente depara na vida e de repente passa a gente a passar. Tudo isso eu acho que é cultura. Mas falando então sobre o Padre Donizete, eu vou citar 3 coisas muito interessantes. Primeira, com relação ao Padre Donizete, também com relação ao meu pai. O Padre Donizete, ele sabia enxergar nas pessoas o dom que essas pessoas tinham. E ele, quando essa pessoa não tinha o dom, ele descobriu o dom das pessoas. Né? Vocês já ouviram a história do Geomir. E com relação ao meu pai, naquela época, nos anos 50, as canetas não eram essas canetas do jeito que nós conhecemos, as canetas esferográficas, eram caneta tinteiro. Então tinha um vidro de tinta da Parker King, da Piloto, de vários tipos de tinta, e o padre só usava a caneta preta, com tinta preta. Todo mundo usava azul, mas ele fazia questão de usar a tinta preta, é uma curiosidade. E ele achou
o meu pai, porque também trabalhava com papelaria na época, vendia as tintas, que o meu pai tinha o dom de fazer manutenção da caneta dele. Então, toda vez que dava um problema na caneta do padre, chamava o seu José Vicente Salles para consertar a caneta dele. Então, ele tinha muita confiança no meu pai. A confiança era tal que, para quem vai em Tambaú, tem uma pedreira antes de chegar lá em Tambaú. E naquela pedreira, lá em cima, praticamente na divisa de Santa Cruz das Palmeiras, teve um acidente muito forte e tinha uma mina d'água. Nessa mina d'água colocaram uma imagem da Santa Nossa Senhora Aparecida e os romeiros jogavam dinheiro nessa igrejinha, lá dentro da mina, com agradecimento pelas graças alcançadas. E o padre Donizete, sabendo que o meu pai é uma das poucas pessoas que tinham veículos na época, chamou um dia meu pai, deu para o meu pai a chave da mina d'água lá em cima e falou: seu Salles, toda vez que o senhor for viajar, por favor, recolhe para mim e traz aqui, porque nós precisamos de angariar fundos para montar a nossa igrejinha. Então, a confiança que ele tinha no meu pai, imagina só, ele dá a chave das pessoas, do dinheiro que tinha, que caía lá tudo, para que meu pai levasse para o padre. E são coisas que ficou na minha memória, do padre Donizete, na memória do meu pai. E uma terceira coisa muito interessante, também no fim da vida do meu pai, um dia ele chegou para mim e disse: ô filho, me leva para conhecer na cidade, em Serrana, tem uma pessoa conhecida lá, da família Aquino, que eu não vejo há muitos anos. E eu queria ter a oportunidade de conversar com ele. Eu cheguei lá conversando com essa senhora, que era até mais idosa que meu pai, e eu perguntei se ela só lembra alguma coisa com relação ao padre Donizete. Ela falou assim: eu lembro uma coisa que eu nunca vou esquecer. Uma vez eu estava numa fila de pessoas para receber a bênção do padre Donizete. E quando chegou na minha frente, tinha um casal. O padre Donizete estava dando a bênção, jogando água em cima das pessoas. Ele parou e falou: bem, eu sei que vocês não têm a mesma crença da religião católica. No entanto, eu respeito a fé de vocês e vou abençoá-las da mesma maneira. Aí eu perguntei: mas o que aconteceu? Ele falou: não, o padre disse o seguinte: as pessoas da Igreja Católica, quem é padre, pode conhecer pela aura da pessoa a crença que ele tem, o jeito da pessoa, cada um tem a sua aura. E ele conseguiu ver ali que as pessoas que estavam ali na fila estavam para fazer um teste com ele, para ver se ele ia dar bênção realmente nas pessoas, mesmo ele não sendo católico. Naquela época era muito difícil, né? Essa religião, as outras religiões não eram tão aceitas, existia um obstáculo muito grande com relação a isso. E ele simplesmente, de ver a pessoa na fila, ele conseguia até descobrir isso, uma coisa que ficou marcada na minha memória. O meu pai então vai começar falando sobre o padre Donizete e a importância que ele teve na divulgação do nome do padre Donizete no começo do movimento do padre Donizete. E ele vai falar um pouquinho da equipe dele, do início da equipe dele, do pessoal dele, como que foi o teste, que ele vai lembrar então do Joelmir, que ele conseguiu passar no teste para trabalhar na rádio junto com a irmã dele. E no finalzinho, uma coisa muito interessante que vocês vão notar: a questão da simplicidade e da espontaneidade do meu pai. Ele faleceu com mais de 90 anos e nessa altura a memória dele já faltava numa série de coisas. E ele era tão espontâneo e tão simples que se ele chegasse numa pessoa e não lembrasse quem que é a pessoa, ele simplesmente falasse assim: mas da onde que eu te conheço? É incrível, eu não conheço outra pessoa que faz isso, que tenha a ideia, que tenha a consciência e tenha a coragem de falar isso. Esse era o meu pai, esse era o José Vicente Salles. Hoje, 4 anos sem o José Vicente Salles. Bem, vamos ouvi-lo então no programa do Fiquinho, do Francisco Sartori. José Vicente Salles, o pioneiro da radiodifusão, o fundador da Rádio Tambaú, nesse programa especial. Senhor Salles,
É verdade que a Rádio Tambaú foi a primeira emissora a ter acesso na casa do Padre Donizete. Ele dava as informações, dava as entrevistas, e o senhor então repassava para as emissoras dos grandes centros, né, da capital inclusive, né, seu Salles? Na década de 50. Normalmente, por ser tambauense, ter a Rádio Tambaú, é lógico que a Rádio Tambaú tinha a porta aberta lá na casa do padre. Teve ocasião que ele não deixava ninguém entrar, o repórter da rádio entrava. Só a Rádio Tambaú? Só a Rádio Tambaú, ninguém mais entrava. Tanto é que eles brecaram a palavra a entrada do Tico-Tico, chamado que era famoso, né? Antônio Carlos de Moraes. Era da rádio? José Carlos Moraes, é da Tupi. Da Tupi. Eles barraram a entrada dele. Nem ele não entrava. Não, ninguém entrava. Ele foi na minha rádio pedir, como eu tinha amizade com o padre, para mim levar até lá, apresentar. E como colega, eu apresentei ele para o rádio. Foi nessa ocasião que ele fez uma entrevista com o padre com o microfone escondido na lapela do paletó. Conversando normalmente com o padre, ele estava gravando tudo, o padre não sabia. O repórter tem que ser assim mesmo, né? Ele entrou no furão, daí chamava de Tico-Tico, entrou no furão, entrava em todo lugar. Ele passava embaixo da mesa, da perna do presidente, mas ele vai em todo lugar. Então ele foi o primeiro que conseguiu essa entrevista com o padre, e a partir daí o padre abriu as portas para a imprensa. Aí essa gravação que ele fez, ele colocou na Rádio Tupi no outro dia. Alvoroçou o país. A Rádio Tupi era poderosa. O Brasil inteiro, né? Quando ouviram a palavra do padre, ficava todo mundo. Aí a Romaria triplicou o movimento. Daí pra gente, você sabe o que foi. Foi evoluindo, até virar o que é hoje. Seu Sábio, o senhor tinha muita amizade com o Padre Donizete, né? Como que o senhor define o Padre Donizete, futuro santo da igreja aqui no Brasil? O Padre Donizete era um sujeito simples, humilde. Tanto é que os móveis dele eram móveis de pobre. Tem até hoje na cama que ele dormia. Ele não tinha uma vida mesmo de pobre. E tinha uma grande fé em Nossa Senhora Aparecida, né? Ele era ardoroso defensor de Nossa Senhora Aparecida. E quando começou a aparecer os milagres, ele se tornou vamos dizer que é uma pessoa que tinha condições de fazer os milagres. Pode ser que seja fictícia, mas na realidade teve muito milagre que pareceu um milagre. Talvez seja a fé, a grande fé que a fé, ele sempre dizia, né? A fé remove montanhas, remove montanhas. Então ele fazia a bênção dele e o pessoal aconteceu de muitos sarários, né? Aconteceu isso. É verdade, tem muitos milagres aí. Eu ia na sala dele, eu vi um, não é para. O senhor acompanhou algum milagre assim, o senhor viu ali dentro da casa? A senhora aleijada, paralítica do braço, não tinha jeito. Ela passou na frente dele, ele falou, levanta o braço. Ela levantou. Foi ele que eu vi, esse eu vi mesmo. Pois é, esse o senhor acompanhou ali. Não sei se foi por intercessão da Santa ou se foi aliás, ele sempre falava, né? Era por intercessão de Nossa Senhora. Ele falava. Talvez tenha sido isso mesmo. Seu Salles, e voltando à história da rádio, né? O que mais marcou para o senhor durante todo o período, porque apenas em 1978 é que o controle acionário da emissora passou para a Diocese de São João da Boa Vista. O que mais marcou para o senhor no período que esteve na rádio? Tem tanta coisa. Tanta coisa importante, né? Mas a rádio, ela tinha a ideia dele não dá para se afirmar. Essa do futebol você falou, né? Interessante. Mas a rádio, ela tinha uma força enorme na cidade, né? Muita força. O Rui Vasconcelos é um sujeito de inteligência fora de série. Se fosse fazer uma missão, ela era um. Mas ele escrevia as coisas como você escreveu isso aí. Ele pegava as coisas, escrevia e falava. Eu tenho uma novela que ele fez, chamava. Ele não copiava uma novela das outras rádios, não. Ele fazia de autoria, autoria dele mesmo, criação. Eu tenho alguma lá na rádio, que é uma coisa fora de série. E ele era muito inteligente, ele ajudava muito. Outra coisa que muito marcou
foi a presença dele no chamado informativo R70. E ele, grande parte ele fazia. Mas ele não fazia copiando de jornal, né? Ele fazia espontaneamente. E notícias aqui da cidade. Notícias da cidade. E ele era um sujeito, vamos dizer, não é maldoso, ele era maquiavélico. Ele, quando pegava uma coisa, ele fazia mesmo. E a turma tinha medo dele, os prefeitos tinham medo dele. Respeitavam ele. Respeitavam. Eu tinha medo mesmo. Os prefeitos passavam mal com ele. Quando a gente viu uma coisa que ele achava que não estava certo, ele ia no microfone e acabava com o... A força da rádio, né? Ele tinha uma força extraordinária. Então, no meu entender, a presença dele na rádio foi muito importante. O Joelmir Betting, o senhor se lembra de algum fato? O Joelmir trabalhava em tudo, era o sujeito pau para toda a obra. Ele fazia tudo, informativo, esporte. Toda notícia que tinha, ele fazia. Ele destrinchava a notícia. Ele ia atrás. Então, ele ia atrás e tinha capacidade. Né? O jornal dele era muito variado. Ele era muito bom. No começo ele... Com você, tremeu no microfone. Quando eu pus ele no microfone a primeira vez, ele tremeu. No começo todo mundo treme, né? Eu sempre falo, no começo parece que o microfone vai morder a gente, todo mundo tem medo. Depois não. Hoje a gente que morde o microfone, muda, né? Tudo bem. O Joelmir era assim, ele ficou bom mesmo para locução depois de um determinado tempo. Aí ele fazia de tudo. Fazia novela, dramatizava, ele era tudo. Tinha uma capacidade. Na parte de jornalismo, ele era muito bom. Tinha muita visão. Ele é mesmo bom para fazer jornal. Tinha o Rui, tinha o Joelmir, tinha o Sebas. Quando estava aniversário, por exemplo, falava, Sebas, faz um aniversário de fulano de tal. Ele escrevia manualmente uma homenagem ao aniversariante, o aniversariante ficava emocionado. Empolgado. Então tinha gente para fazer. Era uma equipe realmente de muita qualidade, né? Mas isso também é mérito do senhor que escolheu essas pessoas. Eu sempre ficava nos bastidores e o que precisava eu fazia. Eu fui sonoplasta, fui locutor, né? Jornal eu fiz jornal também, muito bem. Seu Salles, com toda a experiência que o senhor tem, como que o senhor define uma rádio? O que é para o senhor uma rádio? O que ela significa para uma cidade? Hoje, o rádio ainda vamos dizer, é o porta-voz do povo. O povão ouve rádio hoje, ouve rádio. É claro que a televisão tirou muito do rádio, tirou uma parcela grande do rádio. E a proliferação de emissora atrapalhou um pouco as atividades nossas. Proliferou muitas emissoras para todo lado. Uma cidade que tinha uma rádio só, como era Ribeirão Preto, tinha PRA7, hoje tem 20 rádios. Quem tem que separar, dividir. É verdade, muitas emissoras, né? Eu comparo, viu, seu Salles? Não sei se eu estou certo, o senhor que tem toda essa experiência, eu comparo a rádio em relação à televisão da seguinte maneira: é mais ou menos assim, vendo uma mulher nua e vendo uma mulher de biquíni. Então o rádio seria a mulher de biquíni. Às vezes é muito mais bonito, mais gostoso de imaginar do que ver, como a televisão mostra, nua e crua. Você está com um exemplo muito bom. O senhor concorda? Concordo. O exemplo que você deu é isso aí. Mas a televisão não deixa de ter atrapalhado o rádio. Esse horário das novelas de tarde, então, é uma coisa terrível. Então eu não ligo o rádio mesmo, desligo o rádio. Infelizmente. Seu Salles, além da Rádio Tambaú, o senhor também já foi proprietário da Pinhal Rádio Clube, né? Pinhal Rádio Clube ainda está no grupo Vicente Salles? Tá. Está, né? E também lá em Andradas. Mas eu não mexo em nada, tem que meus filhos que estão tocando a rádio. Lá em Andradas, a MFM. Esse é o meu nome, né? E também a TV Andradas agora. TV Andradas, mas eu praticamente me afastei. Eu estou de idade, já não tenho condição. Só passando a experiência dos filhos. Continua bem, tanto é que eu já recebi o título de cidadão andradense em Andradas, recebi o título de cidadão pinhalense em Pinhal, pelo que a gente fez. Já recebeu o título de cidadão tamauense também? Tamauense foi o primeiro, né? Foi o primeiro, né? Foi o primeiro, O senhor nasceu onde, seu Salles? Eu nasci em Pedregulho. Pedregulho? Pedregulho, terra do Quércia. Terra do Quércia é conhecido. É verdade, terra do Quércia, né? Muito bem, daqui a pouco eu vou fazer uma homenagem para o professor Salles, né? O fundador da rádio. Seu Salles, nesse momento eu quero prestar uma homenagem ao senhor.
Eu queria, antes de você fazer essa homenagem, dar aqui um voto de louvor, uma saudade póstuma àqueles que trabalharam na Rádio Tambaú, que hoje estão no outro mundo. São eles o Larini Torelli, que foi um grande locutor, aquele rapaz lá do Toninho, né? Meu Deus do céu, a minha memória não ajuda. E o Rui, que foi um grande baluarte do Rádio Tambaú. As nossas homenagens a esses que já faleceram, mas que deram um pinhão grande para a Rádio Tambaú. E a todos aqueles, que desde 1952, 55 anos, trabalharam, a equipe que trabalha hoje na emissora, os parabéns a todos, seu Salles, hoje. Mas então eu falava e quero prestar nesse momento, em nome de toda a equipe de esportes, em meu nome, do Benê, do Evandro, do Jairo, ao professor José Vicente Salles, com o reconhecimento público por seu brilhante desempenho em suas atividades. Pioneiro da radiodifusão na região, fundador da Sociedade Rádio Tambaú Limitada, primeira emissora a divulgar o saudoso Padre Donizete. Seu Salles, é uma homenagem simples, mas ela com muito carinho, o nosso reconhecimento por tudo aquilo que o senhor já fez aqui na emissora, por tudo aquilo que o senhor continua fazendo pela comunicação, aqui em Tambaú, em Pinhal, lá em Andradas, Minas Gerais, enfim, toda essa vida dedicada à comunicação que o senhor sempre esteve ligado e continua até hoje através dos filhos agora, na direção das emissoras. Os parabéns, receba esse diploma que é dado com muito amor e uma forma de reconhecimento público, não só de nós da equipe esportiva, mas da Rádio Tambaú e de todos os ouvintes, que eu sempre falo que o ouvinte é o maior patrimônio da rádio. Então esse diploma também é dos ouvintes para o senhor que iniciou, que foi o fundador da nossa querida Rádio Tambaú. Parabéns, muito obrigado. Essa homenagem me deixa bastante honrado e contente por ver que a rádio tem aqui uma força do esporte, o baluarte na programação das rádios. Você está de parabéns. Felizmente nasceu uma pessoa para continuar o trabalho nosso. Muito obrigado. Eu fico muito honrado e satisfeito com esse diploma. Vou pôr no quadro e vai ficar no meu escritório, junto com os demais que eu tenho. Muito obrigado, parabéns, a força do esporte na palavra do FIC. O senhor já tinha recebido alguma homenagem da rádio ou ainda não? Aqui, Tambaú? Da Rádio Tambaú ainda não? Eu não me lembro, viu, rapaz? Durante esses 55 anos? Não me lembro, não. Você, vou te falar, eu fiquei bravo com você uma ocasião, mas eu sei que você é uma pessoa 100%. Ótimo, viu? Eu fiquei bravo com você por duas coisas. Você, não vou nem falar. Pode falar, fica à vontade, seu Salles. Não vou falar, não. Então, eu fico contente com essa homenagem. Esse diploma, para mim, é uma relíquia. Ele vai fazer parte da coleção daquela que eu tenho, não só de Tambaú, como também de Andrade, de Pinhal e de outras regiões que eu recebi, inclusive da Associação das Emissoras de São Paulo. Muito bem, Seu Salles, eu quero agradecer a presença do senhor, e dizer que realmente durante a nossa vida, às vezes acontecem algumas coisas, e a gente realmente fica bravo com algumas pessoas, algumas coisas, mas o tempo mostra, o tempo é o melhor remédio para tudo, ele mostra as verdades e mostra realmente que a amizade, aquilo que fica realmente é o mais importante, é isso que acontece entre o Fiquinho, o seu Salles, o Paulinho esteve aqui hoje também dando um abraço, cumprimentando o professor e o nosso agradecimento por tudo que tem feito. Muito obrigado. Realmente o História Viva está chamando muita atenção. Ontem foi espetacular o programa que o Sandro preparou para a gente aqui, a Diandra, sobre o Repórter ESSO. Hoje nós não podíamos ficar para trás, conseguimos trazer uma coisa já diferente, mas só estou ocupando o microfone ao finalzinho para anunciar para vocês que nós conseguimos recuperar um programa de quase 1 hora na primeira transmissão oficial da Rádio Vinícola, que foi no dia 22
de fevereiro de 1986. Então nós já temos bastante material, estamos juntando material, estamos já organizando, vamos dizer assim, o Museu da Rádio aqui dentro das nossas instalações, e logo vamos ter muito mais novidades para vocês. Bem, Sr. Vicente Salles, fique com Deus, com certeza que o senhor cumpriu a sua missão aqui na Terra. A Rádio Vinícola apresentou História Viva.